Olá, estamos começando mais uma edição do nosso podcast Brasil que dá certo, o BQDC, claro, desenvolvido, feito para o nosso grupo, um dos maiores grupos empresariais, empreendedores e especialmente sociais do nosso país, mas com uma missão, levar o empreendedorismo de fato, um entendimento a todos os brasileiros. O empreendedorismo é aquele que faz com que a pessoa enxergue aonde está, identifique que pode crescer naquele momento, sendo até, inclusive, um empreendedor no CNPJ do outro, busca seu espaço, conquiste seu caminho, chegando ao topo, depois vem aquela lição que sempre pregamos, que é de manter-se, é muito difícil manter-se no topo, mas o que nos fascina no Brasil que dá certo, vocês já sabem, é o multiplicar conhecimento, é o prazer de servir, e é isso que a gente faz há muito tempo, não é diferente nesse programa tão especial, essa figura brilhante, ser humano incrível, e como a gente tem muito chão rodado, a gente dificilmente erra no diagnóstico, né? Ele usou até uma expressão antes do programa do faro bom. Eu tive isso também em relação a ele, entendi um pouco mais do trabalho sobre o que ele faz, e é um Brasil que dá certo de verdade. Eu falo com Túlio Vitti aqui no programa Brasil que dá certo. Olá, meu amigo, que honra estar aqui com você, que honra estar aqui no Brasil que dá certo. A honra é minha. Vamos multiplicar conhecimento e multiplicar com você que está nos assistindo para poder ter essa sensibilidade de interpretação dos mundos, do ideal e do real. Exatamente. Túlio, você está à frente da Vincash, essa é a expressão correta? Correto. Mas eu quero, evidentemente, antes de falar do grupo, da economia, do trabalho e etc., das relações verdadeiras, a tua história, você é um jovem, é interessante que quem não o conhece, talvez seja pelo seu, não só pela sua postura, mas a maneira com que você se coloca, a maneira com que você mostra a sua experiência, aparentemente parece uma pessoa com muita experiência, muito maduro, mas você é bastante jovem. Então eu queria entender de onde você começou, como chegou para até essa mesa aqui. Muito bom. Sou o Túlio Victor, vulgo Túlio Vitti. Sim. Túlio Victor da Dona Carla, do Senhor Epsilander, meus amados pais, meus nobres reis e meus pastores, e eu sou muito feliz pelos pais que Deus me colocou aqui na terra para poder me desenvolver. Eu fui treinado por eles, comecei muito jovem, eu sempre fui um jovem diferente das demais crianças, por conta de algumas dotações que eu fui descobrindo ao longo da minha vida, que eu tinha tanto de QI, quanto de outras coisas também, que mais pra frente aqui no programa a gente pode falar. Sim. E o Túlio começou sendo músico, o Túlio começou sendo cantor, e a música foi o meu salto para as outras áreas da minha vida, porque ela ampliou horizontes para mim. Sensibilidade pura. Sensibilidade puríssima. E hoje eu tenho 29 anos, sou empreendedor, e não um empreendedor só de negócio, mas de pessoas, porque eu entendi como o mercado funciona, eu entendi como o mundo ideal e o mundo real funciona. Eu aprendi a transitar entre esses dois universos, entendendo como funciona a nova parte cognitiva do mundo hoje, que é os números. Sim. Isso, os números, a gente não fala só de conta bancária, mas de mídias sociais, que rouba a consciência das pessoas. Exatamente. Então eu fui entender como esse cognitivo funcionava, e isso me deu destaque no mundo empresarial por estratégias, pela minha forma de posicionamento. Eu vivo num mundo cercado de líderes, cercado de coaches, cercado de treinadores, mas eles não treinam pessoas que têm talento, eles treinam quem paga. Eu tive que ser um cara que tem talento e aprendeu a ser treinado sozinho. Errar com os grandes, eu não errei com os pequenos, eu errei com grandes para poder aprender a ser grande. E aprendi a ser moldado pelo conhecimento daquilo que eu absorvia e aprendi a filtrar. Eu tive que resolver meus próprios problemas para poder ter as soluções dos dois mundos que eu precisava, do ideal e do real. Eu acredito que o ser humano, ele não é fragmentado. Não. Nós somos reflexos da nossa própria história. Concordo. E hoje somos uma coisa, amanhã já uma outra, processo de evolução, aprendendo constantemente todos os dias. Sim. E dentro desse reflexo da própria história, dessa condensação que a gente precisa ter dos não fragmentos, porque a vida é uma só. Sim. Então a vida familiar, espiritual, empresarial e outras vertentes importantes são todas no único ser humano. Então nós vamos levar esse nosso bate-papo aí com pilares. Pilares que são complementares absolutamente, eu sei que você sente e sabe disso também. Como o pessoal, como o familiar, como o empresarial, Sim. como o empreendedor, que são coisas incrivelmente antagônicas, Sim. se não bem aplicadas, e também, é claro, e que me dá muito prazer, o social / espiritual.
O que significa para você o empreendedorismo na visão do Túlio? Eu adoro a palavra empreendedorismo porque fala de empreender dores, Sim. né? A dor pode ser aquilo, o desejo pela falta ou a solução daquilo que já existe. Sim. E quando eu fui entender a profundidade disso, é muito mais do que só ter a solução, é saber converter essa solução em lifestyle. As pessoas não querem de verdade empreender pela natureza de solucionar, mas empreende pelo lifestyle que ela pode gerar de mudanças em fragmentos na vida das outras pessoas. Verdade. Porque se a mudança for extraordinária, o seu negócio cresce num dia e morre no outro. A mudança ela precisa ser fragmentada. Então, quando eu fui entender o que significava ser empreendedor, é muito mais do que solucionar aquilo que a pessoa busca em mim, pela genialidade que a gente carrega, mas sim pela necessidade de mantê-la step on the step durante todo o processo de evolução, porque a mente que nós temos, ela pode ser, sim, replicada, mas se for replicada de uma forma muito rápida, uma solução de aplicação imediata, eu posso fazer aquela pessoa se perder mais do que salvá-la. Então, empreender para mim é mais do que uma arte. Ela tem um significado maior. E o significado disso é propósito. E o propósito, ele tem que saber ser administrado. Existem pessoas geniais, pessoas com ideias maravilhosas, empreendedores maravilhosos que perdem para a geração atual porque eles não sabem empreender o próprio propósito. Entendo perfeitamente. O bem e o mal, vamos falar sobre isso e falar sobre a inteligência. A inteligência, ela trabalha para o bem e ela trabalha também efetivamente para o mal. Mas o que nos protege também sobre esse movimento é a energia positiva. Você fazer efetivamente ações que possam, de alguma maneira, influenciar positivamente a vida das pessoas. E acima de tudo, isso está, sem dúvida, na minha opinião, a energia. E quando você emana a energia positiva, naturalmente, dê o nome que for científico ou não a isso, mas você acaba recebendo isso sem que você queira ou peça em troca. E dentro dessa evolução que nós já estamos aqui começando a entender um pouco do teu universo, qual é a gama de negócios que você tem? Como você é multifacetado e também tem essa cabeça brilhante, as pessoas elas ficam quase que hipnotizadas te ouvindo, querendo aprender. E eu percebo que quando nós conversamos até antes do nosso encontro, temos coisas em comum, que uma delas, apesar da robustez, nós temos bons ouvidos, bons professores, a gente aprende o tempo todo, né? Quais são as empresas, o que você na prática tem como negócio, porque você tem de uma maneira latente a área de negócios que é do Túlio. Quais são e o que fazem? Ótimo. Você falou sobre energia, eu me tornei especialista em converter energia. Então eu não sou um cara de um setor só. Eu aprendi a ser solução para diversos setores, não porque eu não tenho foco, mas é porque eu sei dar foco naquilo que é necessário para crescimento. Né? Então isso significa atender melhor os meus clientes, atender melhor a demanda das empresas e aprender mais. Eu nunca vou deixar de aprender. Sim. Né? Então hoje eu tenho negócios na área da estética, eu tenho negócios na área da construção, eu tenho negócios na área do digital, que foi meu ponto de partida, minha mudança de vida, minha mudança de chave. Eu tenho negócios no ramo do agronegócio, olha só, na área da fertilização. Então eu trabalho com diversas frentes antes que não tinha a generalidade, a faculdade sobre o assunto. Sim. No decorrer do processo, o que eu tinha como propriedade, como conteúdo, transbordou para esses lugares e eu criei experiência dentro disso para que eu consiga hoje abrir meus universos, abrir os meus braços, abrir os setores da minha empresa para poder comunicar com diversos setores. Porque eu entendi uma regra que tem em comum com todos eles: pessoas. E é verdade, que é o grande patrimônio da gente. Aliás, eu costumo dizer que o meu maior capital é o capital social. E como você, multifacetado na área de negócios, e o olho da gente brilha, porque quando nós falamos de negócios, nós estamos falando de empreendedorismo. Sim. Quando nós estamos falando de empreendedorismo, nós estamos falando de força motriz desse país. Sim. Eu costumo sempre dizer também que o nosso país, ele não deve ser regido pelo meio político, pelo meio público. Sim. O político, bom político, inclusive, ele tem que ser coadjuvante e o empreendedor tem que ser protagonista. Concordo. Mas como você está sempre aberto, imagino, pela sua explicação de negócios, é muito mais fácil o primeiro degrau, o primeiro avanço, acessar o Túlio e o Túlio de mãos dadas, abrir esses negócios, criando novos negócios, potencializando novos negócios, do que qualquer outro tipo de entrada. Este é o caminho principal, acessar o Túlio, é isso? Correto. Eu falo que eu sou uma fonte ilimitada. Porque quem me criou
é o dono de toda a criação. Sim. Então eu sou fonte inesgotável de conhecimento. Aham. Não porque eu sou melhor, mas é porque eu tenho tendência em querer ser o melhor para as pessoas. Entendo. E isso me faz praticar algo comigo mesmo, que além da introspecção, é eu fazer a neuroplasticidade minha se esticar para lugares e campos que não são de meu domínio, para me poder tomar posse daquele lugar também. Entendo. O que eu achei muito interessante é que quando você pode muito, é um primeiro caminho para dispersão. Sim. E ao mesmo tempo, você pode muito, você tem grandes braços, você tem um leque muito grande, mas eu noto também, com essa vida empresarial que a gente já tem há bastante tempo, eu noto que você também é muito sólido, muito convicto, muito pontual nas questões individuais, falando sobre determinados assuntos, setores e negócios. Sim. Você enumerou aí 3, 4, 5 segmentos bastante pujantes, mas que eles estão latentes no teu dia a dia. Ou seja, não fica aqui nesse podcast apenas uma conversa de dois empreendedores com um traço de filosofia. Nós estamos falando aqui de algo mais, estamos falando de business, de negócio, da Sim. importância do networking, que ele bem praticado é fundamental nos dias de hoje. E aí eu quero te fazer uma pergunta importante, indo aí para a conclusão. O que significa a IA para você, a inteligência artificial, de uma maneira benéfica ou não no mundo dos negócios? IA, para mim, é uma tecnologia que entendeu a anestesia afetiva que nós temos hoje entre os seres humanos. A gente vive a maior era da engenharia emocional, onde as pessoas, elas em vez de se tornarem mais inteligentes, elas se tornam mais emburrecidas. Então, o que a IA é? É um espelho do conhecimento do que o humano é, só que com a facilidade de desenvolver os acessos aos outros campos da mente que a gente não consegue mais desenvolver sozinho, porque a gente está preso dentro daquilo que rouba energia. Sim, Você falou de energia há um pouco tempo atrás. A IA, ela tem foco preciso. E como ela já tem essa precisão instalada dentro dela, quando ela estuda o ser humano, ela consegue desfragmentar o que realmente é o ser humano. Exemplo, vou falar sobre a tecnologia que tem nos nossos celulares. O sistema operacional do iPhone, que nós temos a Siri. Qual que é a função da Siri? Estudar os seres humanos de maneira inconsciente para fazer com que eles gastem mais tempo dentro da tecnologia. Olha só. E ela faz com que essa informação percorra sobre todos os aplicativos instalados. Quando você tem um Instagram instalado, ela já comunicou o seu padrão de comportamento entre todos os outros aplicativos. Ela diz para aquele aplicativo que você gasta tempo na navegação privada dentro do seu Safari. Personagem. Que o áudio captado numa reunião, você fala mais palavras X, 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 que são algoritmos para aquela inteligência. Numa literatura de um conteúdo que você está lendo ali, que você está buscando, ou em notícias, ou em conteúdo de TikTok e diversos no feed, que você paralisa o seu rosto. A câmera já captou os seus movimentos faciais e viu que aquilo é aprovação, reprovação, gosto, excitação, já comunicou com a inteligência já comunicou com os outros aplicativos. O que ela faz? Ela entrega mais e te vicia mais. E ela expande esse conhecimento para outros pontos que são parecidos com aqueles que já te viciaram, para te tornar mais viciado em outros segmentos também. Isso é positivo ou negativo? Nesse aspecto? Eu não consigo dizer o que é positivo e o que é negativo. Entendo. Depende se a gente é o cara que é controlado ou que controla. Deixa eu te perguntar então, baseado nisso, uma outra pergunta que tem talvez a ver muito com o que você está dizendo. Falando em IA, nós podemos pensar que as pessoas naturalmente, de uma maneira por osmose, organicamente vão aprendendo, todos, sem exceção, a lidar com a IA no seu dia a dia, ou nasce a possibilidade de termos em breve professores de IA, universidades de IA? Já existem, né? Já existem professores de IA. Já existe. Não sabia. Existe tanto professores que aliás, você deve ser um, inclusive. que dão aula de inglês, aula de espanhol. Eu vejo muito isso acontecendo já. Aulas de alfabetização já acontecendo com IA. Sim. Por quê? Nós, seres humanos, nos tornamos preguiçosos. E por que eu falo preguiçosos? Eu tenho uma das maiores agências de comunicação do mercado. Eu tenho empreendedores gigantescos que faturam milhões, que querem ser posicionados no mercado digital, mas eles não conseguem lidar com pessoas. Eles lidam com negócio, mas esqueceram da inteligência social. Somos a geração mais social que perdeu o senso social. E biologicamente nós precisamos pertencer à sociedade, precisamos ter bolhas sociais. Verdade. E nós perdemos isso.
A gente está encantado pelo mundo ideal, o mundo de percepção, de controle de percepção. Então, o que acontece? A IA ela tem um filtro muito maior e uma perspectiva muito mais apurada de como fazer com que nós, seres humanos, fiquem presos ali dentro. Voltando para a parte da comunicação. Eu tenho esse cliente empreendedor que ele não consegue se comunicar. O que ele faz? Ele pesquisa um roteiro no ChatGPT ou pede à nossa equipe um copywriter para poder desenhar, ele pratica aquele texto, vai para a câmera, que hoje tem até um teleprompter no celular, depois vou te mostrar, você consegue gravar facial com as letrinhas passando, o público não consegue enxergar o que você está lendo, ele lê um roteiro que foi escrito por uma IA, a pessoa que está assistindo acredita que aquilo é ele e compra o curso do cara. Compra o conhecimento do cara, compra o conteúdo da pessoa, porque é controle de percepção, não é mais a realidade da inteligência que a gente tem. Sim. Você sabe que eu comento com alguns amigos contemporâneos que a nossa geração, especialmente a minha geração, ela é muito privilegiada. A geração das pessoas que tem 40, 50, 60 anos de idade não faz ideia exatamente do quão privilegiada é. Se você pegar os últimos 100 anos, eles foram crescendo, evoluindo, o mundo foi se modificando naturalmente e numa velocidade. Acontece que nos últimos 30, 40 anos, quantas coisas foram reinventadas, foram aperfeiçoadas, quantas disruptivas, o advento da internet. Depois você imagine que há anos atrás, e não muito tempo daqui, você falava com algum amigo seu, falou, olha, você vai conseguir ter um aparelho, você vai conversar lá na China, numa reunião online, e vendo as pessoas falavam assim, onde é que eu vou te internar, não é? Exatamente. E para você fazer uma ligação à época, você tinha que andar alguns quarteirões, achar um orelhão e torcer para que esse orelhão não tivesse quebrado. Exatamente. E torcer para as fichas demorarem para cair. E hoje você tem essa maravilha que é a tecnologia. Hoje você tem, por exemplo, os aplicativos. Tempos atrás, você tinha que dirigir seu carro, você não sabia onde você estava, ou você parava em algum posto de gasolina, ou pegava aquelas páginas para tentar ver qual é a rua, a quadra, e hoje você tem alguém que te guia praticamente de olhos fechados. Então os facilitadores. Essa tecnologia, ela efetivamente vem para melhorar tudo. Eu acho que também, isso penso como você. Eu penso que na balança da tecnologia e da evolução, nós teremos grandes desafios, grandes gargalos, grandes coisas para falar sobre isso, né? Eu estava vendo um vídeo, inclusive, coincidentemente, do Bill Gates, falando sobre a quantidade de erros que foram importantes na trajetória, né, da companhia. Então, dentro de tudo isso, o que você acha e o que é para você, dentro aí do teu coração, o Brasil que dá certo, Túlio? Muito bom. O Brasil que dá certo para mim é um Brasil que ele acredita não na evolução só das tecnologias, mas na evolução daquilo que nós seres humanos podemos ser. Desde que nós somos moldados, nossa identidade da carne, nossa identidade de barro é moldada todos os dias por aquilo que a gente consome, por aquilo que a gente pratica, pelos ambientes que nós frequentamos. Então, se eu estou num ambiente que ele distorce a realidade do mundo real, mas me aproxima do mundo ideal, eu tenho um controle de perspectiva, uma sensibilidade um pouco distorcida. Se eu sou brasileiro e frequento ou estou em ambientes tanto digitais quanto reais que distorcem essa realidade, eu não me aproximo do Brasil que dá certo. Eu acredito no Brasil que dá certo para mim. Entendo. Mas quando se fala do Brasil que dá certo, a gente está falando de coletivo. A gente está falando de muito pessoas. Bom ouvir isso. Então, eu preciso gerar algo que impacte na vida de outras pessoas, não porque eu vou beneficiar nisso, mas porque aquela pessoa faz parte do processo. Aquela pessoa precisa ser transformada. E hoje os maiores empreendedores do nosso país, os maiores coaches e mestres do conhecimento do nosso país, eles trocam a maioria das nossas moedas, do nosso conhecimento por aquilo que é benefício para o Brasil que dá certo para nós. É verdade. E você sabe que eu acho tão interessante que está há tanto tempo falando, tantos amigos, tantos programas e o próprio ecossistema como um todo. Eu noto que existem grandes empresários de sucesso que, de novo, fazem parte do PIB brasileiro, faturam bilhões de reais, milhares de colaboradores, histórias que começaram do menos nada, do zero absoluto. Nosso país, mais de 90%, 95% começaram do zero absoluto, 2, 3, 4% são herdeiros. Então nós temos um batalhão de gente que deu muito certo e eu percebo neles que eles têm uma necessidade premente de dividir o seu conhecimento,
de palestrar sobre a sua vida, de mentorar pessoas que queiram ouvir, mas principalmente não só pelo ato e o prazer de servir, mas é o aprendizado. Veja se você compreende, eu tenho certeza que sim. É o aprendizado de que quando você fala de si e que aconteceu com você, com a sua evolução, e que você consegue mudar a cabeça, o entendimento dessa pessoa, você está gerando dividendo, você está gerando benefícios para o seu próprio negócio, para a sua própria vida, para o seu próprio trabalho. Sim. Ou seja, me explicando, eu aprendo para o meu próprio ecossistema. Você entende isso é chamado de jornada do herói. Quando a gente, quando a gente consegue fazer que haja identificação de outros seres humanos com a nossa história, e dentro dessa história tem algo a ser aplicado que muda a realidade daquela pessoa, a gente chama isso de micro-resultado. O micro-resultado gera uma dependência mínima de tudo que aquela outra pessoa for dar de direcionamento. Então, ela, por necessidade dessa geração atual, ela vai querer pertencer àquele ecossistema. Sim. Para que ela tenha outras pílulas de solução. Então, por isso que nós vemos hoje grandes empresários que têm ecossistemas onde que tem milhares de pessoas que querem ser como ele, vestir como ele, falar como ele, como temos igrejas assim também, porque as pessoas elas precisam se sentir pertencente, familiar. E se tem alguém que tem uma história que aproxime o coração e ao mesmo tempo entrega uma solução, e aquela solução vira um resultado, eu pretendo estar mais perto. Entendo. Então, isso aumenta a velocidade do processo de crescimento de um negócio, da sua empresa e de você como capital social. Prazer receber no nosso encontro, no nosso bate-papo. Continue meu, com amigo. esse coração de luz, com essa mente especial e com essa plenitude e energia que você carrega. Amém. E que, evidentemente, é regida pelo ser maior, que faz com que você faça tudo com muita leveza. Com certeza. Desde a hora que você chegou aqui até esse momento, nada foi absolutamente se não fosse leve. Amém. Então é um Obrigado, prazer que Deus nos abençoe na jornada, a mim, a você e a todos nós. Amém. Que é só assim tem graça, que todos possam se sentir abençoados. Obrigado por ter vindo ao programa. Amém. Muito obrigado, um abraço para vocês. E ficamos aqui com mais uma edição do nosso podcast BQDC. Claro, inscreva-se no nosso canal, acesse o YouTube, clique lá no nosso sininho, enfim, você fazendo isso, você acaba gerando um batalhão de movimentos de conteúdo para você mesmo. Grandes nomes como a presença do Túlio nesse programa é um exemplo disso. Até a próxima edição, pessoal.